Boa noite. Eu estou aqui para mais um vídeo no meu canal sobre One Piece. Dessa vez sobre o capítulo 1153, o nascimento de Loki. Então vamos lá? Vamos nessa aventura em busca do One Piece, cada vez mais próximo. Um capítulo mais próximo do One Piece. Então, o capítulo ele se desenvolve em duas partes: o nascimento de Loki e a história e a transformação de Harald. E de como ele mudou. No vídeo passado, eu tinha falado que eu tinha criado uma teoria que o rei Harald possivelmente tinha ingerido a Gomu Gomu no Mi, ou a Hito Hito no Mi, modelo Nika, que estava em Elbaf. Por conta de ele ser muito, qual a palavra certa? De ser muito travesso, de ser alguém rebelde. Talvez por conta dessa rebeldia ele tivesse pego a fruta e comido, e o Nika libertado ele daquela rebeldia que ele tinha. Mas não foi isso. O que mudou o rei Harald foi uma pessoa, uma mulher. Ele era um pirata, né? Ele tinha sangue real, e por conta da posição dele ele era muito arrogante. E o One Piece ele foca muito nessa questão do caráter de cada um, do coração, do sentimento, da amizade. One Piece tem muito isso. E ele encontrou uma mulher, o capítulo fala, e essa mulher é chamada Ida. E mudou ele. E às vezes uma pessoa realmente pode mudar muito a gente, pode mudar a nossa perspectiva, nosso jeito de ver a vida, como foi o caso do Rei Herald. Então, a pergunta do capítulo passado foi respondida. Por que um rei que era que morreu tão amado pelo povo, ali estava mostrando que no início do reinado dele ele era um nicho de pessoa? Porque a mulher que ele encontrou mudou ele. E ele passou a ter uma nova perspectiva, governar de uma maneira diferente. De um tirano que ia e assaltava, fazia o mal para outras ilhas de humanos, ele passou a ser um diplomata, alguém que queria unir os povos, que queria fazer com que os povos tivessem conexão entre os outros, pudessem aprender um com os outros. E essa questão do Harald é muito importante. O One Piece ele passa uma mensagem do mundo real para nós. Ele é um desenho, um anime, mas ele passa uma mensagem do mundo real. Quando os líderes mundiais eles são líderes diplomatas que querem conectar o mundo, que querem que as pessoas tenham conexão, aprender com outras culturas e que as outras pessoas de outros países aprendam com suas culturas, o mundo melhora. E o caminho para o mundo ser livre totalmente é isso. E ali o capítulo também vai falar que uma grande barreira do rei Herald era o governo mundial. Justamente porque o governo mundial é uma organização tirânica, uma organização déspota, que quer controlar todas as nações por meio do ferro. E o rei Herald, depois da mudança que ele teve, ele queria o oposto disso, ele queria conectar as pessoas. Ele acreditou que sem a conexão, sem as pessoas se conectarem, era impossível criar um mundo livre, um mundo pacífico, um mundo de paz. E isso de fato é verdade. Quanto mais as pessoas se conectarem, quanto mais pessoas entenderem sobre as culturas, sobre os povos, mais fácil vai ser o entendimento. Eu sou uma pessoa que acredita que para o mundo ser livre, ter o fim de todas as guerras, a erradicação da fome e violência, é preciso uma conexão global, uma união global, a criação de uma comunidade global. E era isso que o rei Harald passou a buscar depois da mudança dele. Só que o rei Harald não podia casar com essa mulher, porque essa mulher que ele encontrou nas suas andanças não tinha sangue real. E foi dada outra mulher para ele, chamada Estrida. E dessa mulher nasceu Loki. E aí começa a segunda parte da história.
dentro do capítulo. Loki, ele nasceu com os olhos estranhos, com os olhos diferentes. Ele nasceu tipo com um olhinho de jacaré, tipo aqueles olhos de jacaré, sabe, de crocodilo. Ele nasceu daquele jeito. E a mulher, que era Estrida, que era a esposa do rei Harald, rejeitou ele. E então aí começa a mostrar uma parte mais triste do Loki. E tudo que ele sofreu e, e principalmente desde o nascimento, de ter sido rejeitado pela própria mãe. E então One Piece abre um novo leque aí, porque o Luffy, no capítulo passado, convidou o Loki para fazer parte do bando. E o Loki é considerado por todos um criminoso. Só que o Luffy, ele tem essa... O Luffy enxerga o que outros não enxergam. O Luffy enxerga mais profundamente dentro das pessoas. O Luffy consegue enxergar a essência das pessoas, não só o que aparenta ou o externo. Assim como todo mundo considerava o Zoro alguém perigoso e um criminoso, Luffy viu a essência do Zoro, que não era uma essência má. Assim como ele está vendo no Loki agora, essa essência que não é má. E eu torço para que o Loki ingresse no bando do Chapéu de Palha, porque seria muito divertido. Claro, que teria que ver um barco diferente pro Loki, para ele navegar junto com o Thousand Sunny, né? Que não daria para ele, não tem tamanho, ele é muito grande para entrar no Thousand Sunny, não daria certo. Ele provavelmente é maior que o Thousand Sunny, inclusive, mas ele precisaria de um barco extra. Mas seria muito legal se ele ingressasse nas aventuras daqui de Obaf até Left Tail, encontrasse One Piece no Luffy. Porque o que o Oda está querendo mostrar também é que o Loki, apesar da personalidade impulsiva, violenta dele, agressiva, ele não é alguém mau em essência. Assim como o Rei Harald. O Rei Harald, no capítulo passado mesmo mostrou, ele era um lixo de pessoa. Todos detestavam ele. Ele era muito travesso, muito rebelde, maldoso. Mas aquela maldade não era essencialmente mal. Era uma rebeldia por conta da criação dele e de ele ter crescido dentro de uma família real. Ele acabou ficando arrogante. Mas ele não era mal em essência, tanto que ele mudou. Mesma coisa o Loki. Loki não é mal em essência. Ele só teve experiências que causaram dor nele e acabaram criando uma personalidade mais impulsiva e agressiva. Mais violenta. Mas não mal em essência. E One Piece tem muito disso, de focar no caráter, no coração, no sentimento da amizade das pessoas. E uma coisa legal sobre One Piece, que eu falei antes, no início do vídeo, estamos um capítulo mais próximo do One Piece. Porque o mais legal de One Piece é que quando o Luffy encontrar o One Piece, os Nakamas, os companheiros da tripulação também vão encontrar. Quem quer encontrar o One Piece é o Luffy, mas todos os Nakamas vão encontrar também. Mesmo sendo o sonho do Luffy, porque o Zoro quer se tornar o espadachim mais forte do mundo, o Sanji quer encontrar o All Blue, a Nami quer desenhar um mapa do mundo, mas todos vão encontrar One Piece, mesmo esse sendo o objetivo principal do Luffy. E o mais legal é que os fãs da obra também vão encontrar One Piece. Eu acredito que o One Piece seja a consciência crística, seja a conexão com todo o universo e com todos os seus habitantes. E por isso, nós também somos o One Piece. E eu penso nisso também por conta da primeira música do One Piece, da abertura, a primeira abertura do One Piece, We Are. O nome da música é We Are. Quem sabe ali o Oda que tivesse querendo dar uma pista. We Are. Nós somos o One Piece. Mas não no sentido dos amigos que foi feito no caminho, mas sim de todos os habitantes do mundo, porque todos têm essa conexão, podem ser envolvidos com essa conexão. E o mais legal é que quando o Luffy chegar em Laugh Tale,
ele vai encontrar One Piece, mas todos os fãs da obra também vão encontrar One Piece. Isso é legal do One Piece. Então é isso. O capítulo foi esse. E o Loki continuou, né, com aquela personalidade agressiva, do mesmo jeito que Araldi também tinha. Mas, ao mesmo tempo que mostra que a impulsividade deles, a agressividade deles, não é uma maldade em essência, é devido a situações que o envolveram e que o fizeram ter esse desfecho. E One Piece sempre deixa uma moral da história. E a moral da história, eu acredito que nesse capítulo, é que existem muitas pessoas, talvez, que se envolvam com coisas erradas, que façam coisas erradas, mas não tem uma maldade em essência, não são maldosas em essência. E também, ao mesmo tempo, que deixa outra mensagem que é: uma pessoa pode mudar alguém, outra pessoa. Você, por exemplo, se alguém, quando você vê o fato de você sorrir para uma pessoa na rua, dar um bom dia, dar um aperto de mão, dar uma atenção para ela, dar um olhar nos olhos e mostrar que tu tá atento para o que ela tá falando, que você se importa com aquela pessoa, que você vê, que você presta atenção nela, já pode ser uma grande bênção na vida daquela pessoa, porque nós não conhecemos o que cada um passa, né, o que cada um tem. Por isso, ser o mais gentil possível. E eu acredito que é isso a mensagem desse capítulo, a moral da história desse capítulo. Foi um capítulo muito, muito bonito. E é isso. Vamos junto em busca do One Piece. E se você quiser fazer parte da tripulação, se inscreve no canal para fazer parte, para entrar na tripulação e nós irmos junto ao One Piece, porque nós, literalmente, a gente está indo em direção ao One Piece. Porque cada capítulo que passa e a gente pode se fortalecer junto, conversar e ser uma tripulação mesmo, que está indo em direção ao Laugh Tale. Então, se inscreve no canal, deixa o joinha e eu espero que tenham gostado, que vocês gostem dos vídeos. Eu vou publicar toda semana daqui para frente, todo capítulo que lançar eu vou publicar um vídeo sobre e falar mais e dar a minha visão sobre isso, sobre o universo de One Piece. Eu acredito que eu posso ter muitos nakamas nessa jornada. Muito obrigado, pessoal.